Você é um soldado russo na linha de frente e recebe ordem do comandante. É hora de ir. Você está indo para as zonas de morte para evitar drones e tentar se infiltrar em uma posição ucraniana, onde sua tarefa será esperar e rezar para que o reforço chegue antes que você seja pego ou morto. Você sabe que é quase impossível voltar vivo. Mas, ao entrar na zona de morte, você vê o quão letal a Ucrânia pode ser. Mal dá tempo de se situar antes que um drone desça. De repente, acabou pra você. Durou menos que um episódio de Os Simpsons, e não foi o único. Essa é a realidade do exército russo hoje. Assine um contrato, treine por 10 dias e depois morra em 20 minutos. Bem-vindo à invasão de Putin na Ucrânia. Seu líder já passou para tentar recrutar a próxima bucha de canhão. Blogueiros militares pró-guerra russos expuseram tudo ao protestar contra o desperdício de vidas causado pela invasão de Putin. Em uma reportagem de 29 de junho, o Kiev Post disse que os blogueiros de guerra da Rússia estão relatando que os soldados enviados para a linha de frente na Ucrânia costumam sobreviver por cerca do tempo que leva para assistir a uma sitcom comum. E tudo isso é culpa do Putin. Segundo uma postagem amplamente compartilhada na Rússia, a expectativa de vida média de um soldado de assalto russo na linha de frente é de 20 a 35 minutos. Isso por si só mostra o quão desesperadora a situação se tornou para a campanha terrestre de Putin. Mas é ainda pior. Não é só a velocidade com que soldados russos morrem que virou o problema. Eles estão morrendo sem matar nem de longe ucranianos o suficiente. Pelo menos é assim que Putin verá. Segundo o New York Post, a Rússia agora sofre 8 baixas para cada uma causada à Ucrânia. A matemática não fecha aqui. Claro, a Rússia tem uma vantagem em número de soldados sobre a Ucrânia. No entanto, a população da Rússia é cerca de 4 vezes maior que a da Ucrânia. Uma diferença enorme, claro, mas ter 4 vezes mais soldados em potencial não significa muito quando você está perdendo 8 vezes mais do que seu inimigo. Algo precisa ceder, e parece que será a capacidade da Rússia de realizar os ataques que Putin precisa para conquistar território na Ucrânia. Os soldados começam a perceber e estão tão irritados quanto os blogueiros militares russos. Frustrações internas estão sendo desencadeadas, com o exemplo mais notável vindo do blogueiro e ex-soldado russo Alexander Lunin. No início de junho, ele pediu uma reunião com Putin para explicar que comandantes que ele enviou para a linha de frente estão mandando suas tropas em missões suicidas e torturando tropas que se recusam. Lunin declarou que, se nada for feito, o exército apontará armas contra o Kremlin. Putin reagiu de forma tipicamente Putin. Putin mandou prender Lunin pelo alerta nas redes sociais, esperando encerrar os problemas. Não vai ser. Prender um homem que está tentando denunciar os muitos abusos no exército russo não vai ser suficiente para aumentar a 20 minutos dos buchas de canhão apavoradas que estão sendo enviados para as zonas de morte. É a abordagem ridícula de Putin nesta guerra, em que soldados usados como bucha de canhão supostamente devem superar um exército de drones, que é parte do motivo de tudo isso estar acontecendo em primeiro lugar. Os drones ucranianos fazem com que soldados russos sobrevivam menos tempo nas zonas de morte do que uma pizza demora para ser entregue. Mas há mais. Putin condenou esses soldados ao fracasso desde o início. Vamos falar sobre treinamento. Em seus desabafos, os blogueiros militares da Rússia apontaram que as tropas de assalto que estão morrendo tão rapidamente poderiam ter tido uma chance melhor se tivessem passado por algo que sequer se parecesse com um treinamento adequado para a zona de guerra na qual a Rússia estava prestes a jogá-los. O intervalo entre o treinamento e o envio é de 10 dias a 3 semanas, segundo a mesma postagem que revelou quão pouco tempo as forças russas passam na linha de frente antes de morrer. Isso não é uma afirmação vazia. Soldados russos relatam ter recebido exatamente esse tempo de treinamento antes do combate. Ivan é um desses soldados. Em entrevista à United 24, em fevereiro, ele disse: "Após todos os exames médicos, perguntaram se eu estava pronto para ir à base militar depois de amanhã. Fomos treinados por 5 dias, aguardamos mais 5 pela rotação de tropas e seguimos para as posições de combate." Observamos na Rússia uma queda constante na duração e qualidade do treinamento, a ponto de recrutas mal saberem manusear seus fuzis antes de irem para a linha de frente. Exércitos modernos treinam recrutas por semanas ou meses e continuam o treinamento após o envio ao campo. A Rússia já foi mais eficiente ao preparar seus soldados, dedicando mais tempo a isso. Antes de 2013, 9 soldados eram treinados por 5 a 6 meses.
Em 2013, o período caiu para 3 meses, e foi ainda mais reduzido após a invasão da Ucrânia por Putin, embora os soldados ainda tenham que cumprir 192 horas de treinamento, segundo o sistema russo. Eles não recebem isso, e a Rússia paga o preço com sangue no campo de batalha. Putin provavelmente considera isso um bom negócio. Mas 10 dias de treinamento para 20 minutos de combate é uma abordagem ridícula para a guerra, e isso só seria possível se a Rússia tivesse um fluxo constante de recrutas para enviar à linha de frente para substituir aqueles que está perdendo. Alerta de spoiler: a Rússia não tem fluxo constante. Ela tem um número crescente de ataques, o que explica por que seus soldados na linha de frente morrem em cerca de 20 minutos. Putin acredita que a Rússia vencerá a guerra, atacando de forma desorganizada constantemente, e por isso ordena mais ataques do que em qualquer outro momento de 2026. De acordo com o Odessa Journal, a Rússia aumentou seus ataques em 37,5% em maio, embora só tenha conseguido conquistar 14 km² da Ucrânia com todo esse esforço. É provável que o número de ataques realizados em junho tenha aumentado em comparação com maio, e que o volume de ataques continue crescendo durante o verão, já que o clima está tão favorável quanto possível para os planos de Putin. O que mais ataques representam para a Rússia agora? Mais chances para defensores da Ucrânia atacarem. Quando os soldados recuam atrás da linha de frente, tem menos risco de morte, mas, ao avançar em marchas suicidas, estão perdidos. A Ucrânia observa tudo, com drones por toda parte. E quando os soldados russos são enviados para lutar, isso só significa que há mais alvos para a Ucrânia escolher. Falando em drones, isso remete ao primeiro motivo que citamos para a baixa expectativa de vida dos soldados russos na linha de frente. Os drones da Ucrânia estão mais letais agora do que nunca estiveram. Os blogueiros militares russos apontam para uma guerra que foi completamente transformada pelos drones, como o principal culpado pela baixa expectativa de vida dos soldados da linha de frente. Putin ainda está usando táticas de 2022 numa guerra de 2026, e a Rússia enfrenta a mesma desvantagem de sempre, que é ser o lado que precisa ir para a ofensiva. Os ataques, embora prejudiquem a Rússia, são inevitáveis. A Ucrânia prefere recuar e deixar os russos se arrebentarem contra um muro. Mas isso sempre foi assim. Em 2026, a principal diferença é que não são só os drones na linha de frente e alguns quilômetros além dela que estão causando danos. Segundo o blog militar House Among the Laurels, muitos soldados russos estão sendo feridos ou mortos na retaguarda em 2026. Muito foi dito sobre como a campanha de ataques em profundidade da Ucrânia mudou a guerra neste ano. Agora que a Ucrânia tem acesso a um suprimento abundante de drones que podem atingir alvos a 200 km ou mais além da linha de frente, está aproveitando ao máximo essa vantagem. A destruição da logística russa é crucial para a estratégia da Ucrânia de isolar a Crimeia e cortar o apoio aos soldados na linha de frente. Centros de comando, pontos de lançamento de drones e depósitos de munição são novamente alvos, dificultando o apoio aos soldados na linha de frente. Mas o que muitas vezes passa despercebido é que as concentrações de tropas atrás da linha de frente também estão sendo atingidas. A House Among the Laurels está reclamando disso. A Rússia já não consegue preparar ofensivas, muito menos lançá-los. Quando a Ucrânia identifica possível concentração de tropas, envia drones de ataque em profundidade. Mesmo que os drones falhem e só as defesas aéreas no ponto de reunião possam detê-los, a mensagem é clara: a Ucrânia sabe onde estão os soldados que chegam. Quem sobreviver ao ataque na retaguarda será rastreado e morto na linha de frente. Não podemos ignorar que a Ucrânia expandiu muito a estratégia da zona de morte criada em 2025 na linha de frente. Em partes da linha de frente, zonas de morte se estendem por até 50 quilômetros, infestadas por drones, seguidos pelos drones de ataque em profundidade. O conceito de zona de morte visa gerar a alta taxa de baixas e a curta expectativa de vida que vemos atualmente. Essas não são ideias novas. Há séculos, exércitos atraem inimigos para áreas onde podem ser abatidos com armas. Antes, a artilharia e os foguetes faziam esse papel. Agora, são milhares de drones. Alguns vigiam constantemente, outros esperam para atacar quando vem um soldado. Ao somar esses drones a defesas como o arame farpado que retarda os soldados, valas antitanque e dentes de dragão para deter veículos, obtém-se os ingredientes para massacres. Não é de se admirar que os soldados da Rússia estejam sobrevivendo por cerca de 20 minutos.
Então, Putin vai fazer algo a respeito de tudo isso, certo? Essas são o próprio povo dele morrendo aos montes na Ucrânia, então ele deve ter ideias. Se você pensa assim, então você não conhece o Putin. Mas uma observação rápida antes de continuarmos. Este é The Military Show, e nós trazemos esse tipo de análise toda semana. Inscreva-se no canal se gosta dos nossos vídeos. Para que Putin resolvesse o dilema dos 20 minutos da Rússia, ele precisaria se importar com seus soldados. Ele se importa? Claro que não. O motivo pelo qual a Rússia está sofrendo tantas baixas tão rapidamente e em tal escala é que Putin não se importa nem um pouco com os soldados que ele manda para a linha de frente. São apenas ferramentas para um homem insensível, obcecado por seu legado. Não somos os únicos a dizer isso. Há um ano, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, respondeu a Putin que afirmava que qualquer terra pisada por soldado russo era russa. Putin não se importa com os soldados russos ou com seus pés destroçados por drones ucranianos. Ele é um assassino em massa do seu próprio povo. Ele já sacrificou 1 milhão de soldados russos em um banho de sangue na Ucrânia, sem atingir nenhum objetivo estratégico. 1 milhão de soldados, 2 milhões de pés, Zabir organizou. Os números são cerca de 1 milhão e 400 mil soldados e 2 milhões e 800 mil pés um ano depois. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também demonstrou frustração com Putin e sua indiferença com seus soldados, dizendo em junho de 2025, talvez ele não se importe, estou começando a achar isso. Ele perde muitos soldados, como a Ucrânia. Para Putin, seus soldados morrerem em 20 minutos não faz diferença alguma. Pelo menos serviram de alvo para balas, drones ou munição ucraniana. Além disso, há muitos outros, permitindo que a Rússia continue enviando soldados até que o moedor quebre. Você deve lembrar do spoiler anterior. Esse fluxo contínuo não existe. Putin deve se preocupar com a baixa expectativa de vida de seus soldados, já que isso e o alto número de baixas estão voltando para assombrá-lo. Blogueiros militares russos já apontam que a atual situação de mão de obra é insustentável. Principalmente porque a Rússia quase não conquista território com seus soldados de 20 minutos. A situação é que, no outono, haverá paz ou mobilização, segundo um veterano canal do Telegram. O blogueiro sugeriu que homens em idade de conscrição preparem uma mochila de emergência para evitar o radar do Kremlin. O recrutamento de voluntários russos está tão fraco que Putin não pode mais ignorar que seus soldados duram só minutos na linha de frente. Apesar de oferecer enormes bônus de assinatura de 80 mil dólares americanos, juntamente com até 140 mil dólares americanos em alívio de dívidas, a Rússia está muito atrás de seus números de 2025 quando se trata de recrutamento. De acordo com a CNN, o recrutamento russo caiu 20% no primeiro trimestre de 2026, em comparação com o ano anterior. A United 24 Media tem um dado ainda mais preocupante para Putin. Ela afirma que o recrutamento de soldados contratados caiu drasticamente, observando que a Rússia enviou 1.708 soldados contratados para a linha de frente em abril, seguido por 1.378 em maio. Em ambos os casos, isso foi cerca de 1.000.